Olá, meu querido, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre fração geratriz e dízimas periódicas, ok? Olha só, nós temos aqui esses números, esse conjunto de números. O que nós estamos querendo saber? Qual foi a fração que gerou esses caras aqui, certo? Qual foi o número que eu dividi para dar isso? E qual foi o número que eu dividi para dar isso e por aí vai. Certinho? Então fração geratriz, o nosso estudo de dízima periódica é justamente para isso. Saber o que é uma fração geratriz, o que é uma dízima periódica simples, uma dízima periódica composta, qual foi a fração que gerou isso daí. Então vamos lá. Primeiro, eu quero te falar uma coisa. Qual é o número que está se repetindo aqui? 3. Então esse 3, cara, anota aí. O número que se repete é chamado de período. O número que se repete é chamado de período. Qual é o período aqui então nesse caso? É o 3. Beleza. Qual é o período aqui então? É o 8. Qual é o período aqui? É o 7. Qual é o período aqui? É o 4. Qual é o período aqui? Toma cuidado, senão tu te enrola. Qual é o período aqui? 23, ó, 23, 23, certo? Qual é o período aqui? É o 2, ó, 2, 2, 2, 2. Certinho aí, meu querido? Maravilha. Período são os números que se repetem, por isso que a gente fala que é uma dízima periódica, quando você faz uma divisão que ela não vai ter fim, dá sempre o mesmo número lá, né? Você vai fazer divisão, dá sempre o mesmo número. Então você coloca uma reticência, quer dizer o quê? Que isso aqui é uma dízima periódica. Agora uma coisa que nós temos que perceber também é o seguinte: depois da vírgula, se já apareceu o número que se repete, é chamado de dízima periódica simples. Por exemplo, depois da vírgula já apareceu 3, que é o período, então isso aqui é uma dízima periódica simples. Depois da vírgula apareceu o 8. O 8 não é um número que se repete? Ok, então a dízima periódica simples. Dízima periódica simples. Dízima periódica simples. Mas por que esses números aqui são dízimas periódicas simples? Porque depois da vírgula, o número que aparece de cara já é o período. Certo? Só isso. Agora preste atenção aqui. Depois da vírgula, não foi de cara o período que apareceu. Antes do período, que é o 23, apareceu o número 3. Antes do número que se repete, que é o 23, apareceu o número 3. Esse 3 aqui, cara, ele é chamado de antiperíodo. Antiperíodo é um número que vem depois da vírgula e antes do período. Então ele é um anteperíodo, vem antes do período e está depois da vírgula. Tu anota isso daí, meu filho. Antiperíodo é um número que está depois da vírgula e vem antes do período. Olha aqui. Isso daqui, nós temos anteperíodo, não tem? Qual é o período? O período aqui é o 2. Qual é o anteperíodo? É o número 1. O número 1, meu filho, é o anteperíodo. Mas o que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte, cara. Onde apareceu o anteperíodo, você tem uma dízima periódica composta. Só isso. Dízima periódica simples. Depois da vírgula já aparece o período. Dízima periódica composta. Depois da vírgula você tem um antiperíodo. Pronto, acabou-se. Alguma dúvida sobre isso? Absol, mais ou menos. Cara, olha aqui para esses números aqui. Depois da vírgula já apareceu o período, então é dízima periódica simples. Depois da vírgula apareceu um cara que não é o período, então é uma dízima periódica composta. Fechou? Vamos resumir desse jeito aqui, tá? Não fica se agarrando em conceitos aí de livro, a apostila faz uma equação, uma salada, não é preciso disso não, tá? Basta você observar, depois da vírgula apareceu o período, pronto, é simples. Se antes do período aparecer um outro número, cara, você tem uma dízima composta. Tudo bem? Ok, então isso aqui é uma dízima periódica simples. Isso aqui é uma dízima periódica simples. Dízima periódica simples. Isso aqui é uma dízima periódica o quê? Composta. Esse outro aqui também, ó. Deixa eu aumentar aqui, deixa eu ajeitar. Isso aqui é uma dízima periódica simples. Isso aqui, dízima
periódica composta. Professor, por que isso aqui é composta? Porque tem um antiperíodo. Tem um antiperíodo, por isso. Professor, por que isso aqui é uma dízima periódica composta? Porque tem um antiperíodo, dízima periódica composta. Olha aqui o antiperíodo, ó. Tá vendo aqui o antiperíodo? Show de bola. Professor, se esse aqui é o período, se esse aqui é o antiperíodo, qual é o nome que eu dou para esse cara aqui? É a parte inteira. Nós já aprendemos isso, né? O número que vem antes da vírgula, ele é chamado de parte inteira. Então nós temos a parte inteira, o antiperíodo e o período. Parte inteira é o zero, o antiperíodo e o período. Parte inteira e o período. Parte inteira, período, parte inteira, período, parte inteira, período. Alguma dúvida, meu filho? Não, né? Eu tenho certeza que está muito fácil isso daí. Não tem problema. Agora tu anota o que é o antiperíodo, tá? É o número que vem antes do período. E o número que vem antes da vírgula, é chamado de quê? Parte inteira. Show de bola? Maravilha. Professor, por que é uma dízima periódica simples mesmo? Porque depois da vírgula já aparece o período. Por que é uma dízima periódica composta? Porque antes do período, que é o número que se repete, apareceu um número. Certo? Antes do período apareceu um outro número. Certo? Então, é chamado de antiperíodo, portanto, nós temos uma dízima periódica composta. Beleza? Show de bola. Talvez eu fale demais e acabe complicando. Então, preste atenção. Se depois da vírgula já apareceu o número que se repete, dízima periódica simples. Se depois da vírgula apareceu um número que não é aquele que se repete, dízima periódica composta. Fechou? Maravilha. Agora a fração geratriz. Cara, eu quero saber qual foi o número que eu dividi para dar esse resultado. Qual foi o número que eu dividi para dar esse resultado? Qual foi o número que eu dividi para dar esse? E qual foi o número que eu dividi para dar esse? E esse e esse. Muito bem. Esse número que você dividiu, que é uma fração, ela vai ser a fração geratriz, porque é a fração que gerou isso daqui. É a fração que gerou esse resultado. Por isso que é chamado de fração geratriz. Geratriz é aquela que gera. Beleza? Então vamos lá. Por exemplo, 0,333. Opa, horrível, né? Vamos lá, vou melhorar isso aqui. 0,333. Qual foi o número, ou seja, qual foi a fração que gerou isso daqui? Presta muita atenção no que eu vou te falar, tá? Olha só. Qual é o número aqui que se repete? O número que se repete é o 3. Beleza? Agora é o seguinte, muita atenção no que eu vou te falar. Só tem um número se repetindo que é o 3. Então, para cada número que vai corresponder ao período, você coloca o número 9. Professor, como assim? Cara, qual é o número que se repete? É o 3. Só tem o 3 se repetindo, então eu coloco o número 9. Por que, professor, que é o número 9? Cara, isso daqui é o macete que eu estou te passando, tá? Se só tem um número se repetindo, então você põe um 9 para esse número que se repete. Certo? Não tem 3 números se repetindo? Não, meu filho, só tem um número. Só existe um número 3. Um algarismo 3. Portanto, cada algarismo que aparece lá no período vai ser representado no denominador pelo número 9. Certo? Você vai acompanhar comigo. Por exemplo, aqui, ó. 0,888. Vamos lá. Qual é o número que se repete? O 8. Então fica em cima. Não é só o algarismo 8 que se repete? É, então 9 aqui embaixo. Show de bola? Só tem o número 8 se repetindo. Então cada número que vai fazer parte do período, para cada um deles você coloca o número 9. Como aqui é só o número 8, boto só o número 9. Olha aqui, ó. 0,777. Como é que vai ficar isso aqui? Qual o número que se repete? É o 7. Como só tem o número 7 se repetindo, põe o 9. Beleza? 1,44, ó. 1,444. Eu te pergunto, isso aqui é uma dízima periódica simples? É. Agora toma cuidado, porque antes
antes da vírgula nós temos um número que não é o zero. Então você vai fazer o seguinte. Quando esse tipo de coisa aqui acontecer, você pega a parte inteira e o período. A parte inteira e o período. Certo? Se eu juntar a parte inteira com o período, que número vai dar? Se eu juntar esses dois aqui, que número vai dar? 14. Muita atenção com isso. 14 menos, aí você tira a parte que não é o período, menos 1. Agora vamos lá. Pessoal, aqui não é 4? Beleza, então só o 4 que se repete, então 9 para o 4. Show de bola? 9 para o 4. Agora, outra coisa. Apareceu por aqui algum antiperíodo? Não. Certo? Então 14... mas olha aqui, nós temos uma parte inteira. 14 menos 1, 13 sobre 9. Pronto, 14 menos 1, 13. Aí repete o 9. Então o que eu vou fazer quando não for zero aqui? Você junta a parte inteira com a parte que não com a parte que é o período. Juntou a parte inteira com o período, formou o número 14. Aí você tira o cara que não é o período. Quem não é o período aqui é o número 1, então você tira ele. Como aqui apareceu apenas o número 4 se repetindo, né? Então 9 para o 4. 14 menos 1 vai dar 13, 13 sobre 9. Se você pegar 13 e dividir por 9, você vai ver que vai dar 1,44. Agora vamos ver o próximo aqui, ó. 0,32323. De novo. Vamos lá. Você vai fazer o que aqui nesse caso? Olha só. Você vai pegar o número que não é o período com o número que é o período. Opa! O número que não é o período com o número que é o período, certo? Então você vai pegar 323 menos o cara que não é o período. Quem não é o período? É o 3. Divide o número que forma o período. Qual é o número que forma o período? 23. Olha, toma cuidado. O número que forma o período é 23. 23 tem 2 algarismos. Cada algarismo desse vai ser representado pelo 9. Então, esse cara aqui se repete, ó, 23, 23. Como o período é formado por 2 algarismos, então vai ser 9 para o 2 e 9 para o 3. Certinho? Bom, nós temos aqui o antiperíodo, não é? Se nós temos aqui, meu filho, o antiperíodo, então você coloca o 0 para representar o antiperíodo. Se você tem apenas um antiperíodo, um 0. Se tivesse 2 antiperíodos, seriam 2 zeros e assim vai. Aí vamos lá. 323 menos 3 vai dar 320. Dividido por 990. O que você pode fazer aqui, ó, é cortar, né, para simplificar sua conta, que vai ficar 32 sobre 99. Belezinha? E para fechar, ó, aqui, ó, 4,1222. De novo, você vai pegar tudo, não é? Que é a parte que não é periódica com a parte que forma o período. Só basta pegar um período, tá, pessoal? O período aqui é o 2. Então você vai pegar tudo até o período. Que número é esse aqui com o período? Vai ficar 412 menos... Qual é a parte que não é período? A parte que não é período, 41. Ó, se você... Quem não é período? O 4 e o 1 não são períodos. Então, se você juntar, vai dar o número 41. Sobre... Só o 2 é período. Então, 9 para ele. Só apareceu um antiperíodo. Então, você coloca 0 para ele. Então, você vai fazer 412 menos 41. Olha só, 412 menos 41. 2 menos 1 vai dar 1. Não é 41, tirar 4 vai dar 37.
Então você vai ficar com 371 dividido por 90. Vamos lá recapitular rapidinho? O número que se repete é o 8. Beleza. Como é só um algarismo que está se repetindo, ponho um 9 para ele. O número que se repete é o 7. Está aqui. Como só tem um número se repetindo, que é o 7, um 9 para ele. Agora eu vou ter que ter cuidado, porque o número que está aqui é 1,444. Então o que você vai fazer? Pega o número que não é período com a parte que é o período. Se você juntar o não período com o período, vai formar 14. Correto? Então 14. Aí você tira a parte que não é período. O que não é período? 1. Divide. Opa! Deixa eu mexer aqui. 1. Opa! Tá falhando aqui. 1. Tirou a parte que não é período. 1. Show de bola? Ok. Olha, só tem um algarismo se repetindo que é o 4. 9. Certo? Aquele 9 representa a quantidade de algarismo que se repete no período. Então 14 menos 1 vai dar 13 e repete o 9. Olha aqui. 3, 23, 23. Quem é que está se repetindo aqui? É o 23. Ele é o período. Aí você vai pegar a parte que não é período com a parte que é o período. Junta os dois. Não período com o período. Juntou, vai dar 323. Tira a parte que não é período, que é o 3. Beleza? 23 é o período. Então, um 9 para o 2 e um 9 para o 3. Correto? Beleza. Põe um 0 para a parte que é o antiperíodo. O antiperíodo vai ser representado pelo 0. Beleza? É só fazer a conta aqui e tal e botar lá o resultado. Ali foi simplificado, né? 323 menos 3 vai dar 320 sobre 990. Cortei os zeros, 32 sobre 99. De novo, o número era esse daqui. Então você vai juntar a parte que é período com aquilo que não é período. Então vai ficar 412. Agora você tira a parte que não é período. Vai ficar 41. Divide. Como só tem o número 2 se repetindo, um 9 para o 2. Como só tem aqui um antiperíodo, então vou colocar um 0 para ele. Então 412 menos 41, 371 sobre 90. Belezinha, pessoal? Eu espero ter ajudado. Olha só, agora você vai para as atividades, porque só resolvendo mesmo que você consegue fazer, ok? Eu vou estar aqui, você pode tirar sua dúvida, ok? Qualquer coisa aí. E um forte abraço e boa atividade. Até mais!